Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Guardiões da Fé Católica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e dê o seu like também para que nosso vídeo possa ganhar relevância e que nosso trabalho possa ser visto por mais pessoas também. E também, assim que possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, WhatsApp, grupinho da sua paróquia, para que as pessoas possam ter acesso a informações confiáveis sobre a igreja e também a uma catequese bem feita. Bom, no vídeo de hoje nós gostaríamos de tratar de um assunto polêmico que acabou vindo à tona recentemente, sobretudo por causa de dois eventos que ocorreram nas últimas semanas. O primeiro evento foi a morte do ator e comediante Paulo Gustavo. Todo mundo acompanhou pela televisão, né, que o ator Paulo Gustavo pegou Covid, passou mais de um mês com a doença e infelizmente veio a falecer. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero deixar bem claro que eu me solidarizo com a família dele, peço a Deus que tenha misericórdia da alma dele e que não é a intenção desse vídeo de fazer nenhum tipo de juízo de valor sobre a pessoa dele, sobre os atos que ele teve como filho, como amigo. Isso aí cabe quem conhecer ele mais intimamente vai poder dizer isso. E também não cabe a mim aqui discutir sobre o destino eterno da sua alma. Aqui eu estou tratando do fato à luz da doutrina católica. Então isso tem que estar muito claro para você que está começando a ver esse vídeo. Então o ator Paulo Gustavo, ele veio a falecer, após, como falamos agora, um longo período doente de Covid. Lamentamos muito, sentimos muito, sabemos com a dor que a mãe dele está sentindo, que os amigos estão sentindo. Mas o que aconteceu? Foi celebrada uma missa para Paulo Gustavo no dia 11 de maio. Então, veio aqui para confirmar. No dia 11 de maio foi celebrada uma missa para o ator. Está aqui, dia 11 de maio. Foi celebrada uma missa para o ator aos pés do Cristo Redentor. E aí isso gerou uma certa polêmica entre os católicos. Por quê? Porque o ator Paulo Gustavo, ele era homossexual, vivia com outro homem, não era casado, né? Só existe casamento entre homem e mulher, tá? Quem quiser vir reclamar, que reclame à vontade, não falando à luz da doutrina católica, então não interessa o que as pessoas falem. Ele vivia com outro homem e tinha relações sexuais com esse outro homem que ele vivia, ponto final. Então ele não apenas tinha condição homossexual, ele vivia o homossexualismo. E a doutrina católica, ela é muito clara em relação à prática homossexual. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Ela é muito clara sobre isso. As pessoas que estão vivendo a relação homossexual estão em estado de pecado grave. E desta forma, o ator Paulo Gustavo não poderia receber uma missa de sétimo dia, nenhum tipo de celebração exequial após a sua morte, a não ser que ele viesse demonstrar publicamente, antes de morrer, que se arrependeu dos seus pecados. Vamos falar sobre isso mais aqui. Então, como vocês estão vendo aí, né, saiu aqui no G1, missa de sétimo dia de Paulo Gustavo reúne amigos e familiares do Cristo Redentor. Emocionada, a mãe diz estar pedindo ajuda a Deus. Aqui fala que foi transmitido inclusive pelo portal, várias celebridades foram lá. E o que isso nos leva a refletir? Primeira coisa, como eu falei, o ator Paulo Gustavo, ele vivia o homossexualismo, tá? Vou falar sobre isso. Segundo, o ator Paulo Gustavo, eu andei fazendo uma verificação em algumas reportagens antigas, ele não se definia como católico. Ele não se definia como católico. Então tem uma aqui, que o link está sendo mostrado para vocês aí, em que ele falou para tvefamosos.ol.com.br o seguinte: ele contou que ia com a mãe quando criança em igrejas católicas e presbiterianas, além de assistir a palestras espíritas. Fui criado pela minha mãe sempre dizendo dentro de casa que, independente da religião que eu escolhesse, e eu era livre para isso, eu tinha sempre que ser um homem do bem, honesto, íntegro, e foi o que me tornei. O que importa é se realmente você é uma pessoa que deseja o bem para o próximo. Então minha religião é essa, explicou. Então vejam só, primeiro que ele não era católico.
Ele nunca buscou em vida. Pelo menos até essa entrevista no dia 21 de dezembro de 2017. Então, ele não se declarava católico, ele não pediu essa missa. Tá? Segundo, ele vivia numa situação que, pelo direito canônico da igreja, como vamos ver, ele não poderia ter recebido uma celebração ezequial, tá? As exéquias. Outro fato que nos chamou a atenção, esse muito mais grave, foi a missa celebrada pelo cardeal Dom Sérgio Rocha, que hoje é arcebispo de Salvador, na Bahia. Isso chocou muita gente. Por quê? Foi solicitado a Dom Sérgio, segundo o portal do próprio governo da Bahia, estou colocando aqui, pronto, está aqui. No portal do governo do estado da Bahia, conta o seguinte: no dia 19 de maio de 2021, 3 horas e 5 minutos. Cardeal Dom Sérgio da Rocha presidirá a missa pelas vítimas da transfobia. E o texto diz o seguinte: diante dos inúmeros casos de assassinatos de pessoas transexuais, o arcebispo de Salvador e primário do Brasil, o cardeal Dom Sérgio da Rocha acolheu o pedido do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia, CPDD-LGBT, órgão da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos, Desenvolvimento Social da Bahia. Bom, e assim vai. Mais à frente ele fala o seguinte: irá celebrar uma missa em memória aos homens e mulheres vítimas de transfobia. A celebração eucarística acontecerá na próxima sexta-feira, dia 21 de maio, às 17 horas, na Capela Sagrada Família. Ironicamente, na Capela Sagrada Família. E embaixo fala também: em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Santa Missa contará com um número limitado de pessoas, e a transmissão, mais embaixo, colocaram o link do canal da Arquidiocese de Salvador no YouTube. Eu fui lá dar uma olhada, eu não encontrei esse vídeo no canal. Não sei se removeram aquele que tenha sido transmitido, né? Mas não estava lá no canal. Então, pessoal, essa missa aconteceu conforme programado. O vídeo foi divulgado amplamente na internet. Chocou muita gente. Porque o que acontece? Fala, não, foi uma missa LGBT. Não é que foi uma missa LGBT, foi uma missa do rito ordinário da igreja. Mas ela foi voltada para pessoas que em vida viveram a relação homossexual. E o direito canônico é muito claro ao dizer que pessoas que vivem em estado de pecado manifesto não podem receber esse tipo de celebração. Ah, mas ele estava lembrando as pessoas lá que morreram, vítimas de violência e tal. Pessoal, eu não vi a missa toda, eu não tive estômago, vou ser bem sincero, para ver a missa toda. O vídeo de abertura já tem uma pessoa lá, não sei se é drag queen, eu não sei, tá? É um homem vestido de mulher, falando sobre a missa. O Centro do Bosco contou, inclusive, que eles não mostraram a distribuição da comunhão para as pessoas. Dom Sérgio não levanta para fazer isso. O Centro do Bosco achou estranho isso. E a missa foi toda voltada para a gente se condoer com a dor das pessoas que morreram e tal. Pessoal, primeira coisa, repito, ninguém está satisfeito com a morte de ninguém, seja homossexual, seja o que for, ninguém quer isso. De forma alguma. Eu tenho amigos homossexuais que eu respeito. Ninguém está satisfeito com esse tipo de coisa, tá? Mas eu estou falando o seguinte: a pessoa está em estado de pecado manifesto. Não, a maioria nunca buscou uma missa. Uns ali eram até hostis à própria igreja, que a gente sabe, infelizmente, que a comunidade LGBT, muitos são, devido à sua ligação com a esquerda, eles são muito hostis à igreja, muitos deles, não todos, tá? E aí você vai celebrar uma missa para aquela pessoa. E outra coisa que tem que deixar muito claro: você acha mesmo que o CPDD da Bahia procurou Dom Sérgio porque está preocupado com a salvação da alma dessas pessoas? Coisa nenhuma. O nome disso é militância esquerdista. Viram em Dom Sérgio, eu não vou nem supor que houve algum tipo de acordo por baixo, não vou nem dizer isso. Mas foram falar com Dom Sérgio para que se fosse feita essa missa. E o que eu vi acontecer depois, inclusive tem uma página aqui, o pessoal gosta que faz, está divulgando, não estou divulgando, aqui é um canal católico, eu acho que o pessoal tem um mínimo de maturidade para entender que eu estou denunciando ele. Então tem um canal aqui chamado Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Como é que isso é mentira? Um dia eu fazer
uma sequência de vídeos sobre falsos grupos que se dizem católicos, né? A católico de direito de escolha e aí vai. O pessoal ficou celebrando a missa como um evento, minha nossa, agora um dia marcante, não sei o quê, como se fosse simplesmente, sabe aquela questão de quando um exército ele consegue derrubar uma muralha e invade o campo do inimigo dele e mata todo mundo? Pronto, foi o que aconteceu. A visão deles, poxa, a gente conseguiu que um cardeal primaz do Brasil, Dom Sérgio Rocha, fizesse uma missa exclusiva para os LGBT. Pronto. Isso aí chama-se tomada de espaço, é isso que eles estão fazendo. Eles estão nem aí para a salvação de alma de ninguém. Isso é estratégia política. A pergunta é, Dom Sérgio não sabe disso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É ingenuidade da parte de Dom Sérgio ou ele está fazendo isso de caso pensado? Eu não sei. Eu só sei que isso gera um escândalo gigantesco, tá, para a Igreja Católica. Porque passa a imagem, pronto, a Igreja Católica está mudando, sai em todos os jornais, a Igreja está mudando, olha, agora, daqui a mais 10, 15, 20 anos, vai estar um padre gay lá na frente, vai estar as filhas tudo entrando, dançando lá, usando as coisas LGBT, vai ser aquela cachorrada toda. É isso que o pessoal quer, poxa. Então o católico que vê nisso daqui, uma coisa, não, porque a gente está acolhendo. Pessoal, Jesus ele acolheu o pecador, mas ele sempre dizia, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O que Dom Sérgio está fazendo e o que esses padres fizeram, aceitando celebrar uma missa no Cristo Redentor, para Paulo Gustavo, simplesmente abrir as portas para que o pessoal entre e faça da igreja motivo de brincadeira. Eu não estou falando que a mãe do ator está fazendo isso, não. Estou falando que a comunidade LGBT, tá, muito hostil à Igreja Católica, eles são muito hostis à Igreja Católica, eles estão tomando de espaço. Não precisa nem derrubar o muro, estão abrindo a porta para a gente entrar. Um cardeal fazer isso. Esse Dom Sérgio, ele vai eleger o próximo Papa. Agora, olha a visão que ele tem. Isso é um absurdo. Agora, para você que acha que, não, mas os tempos mudaram, veja. Ou você é um católico que você segue aquilo que a igreja fala 100%, ou você deixa a Igreja Católica e vai para qualquer outro lugar. Você tem a obrigação de seguir Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica, Código de Direito Canônico. Discorda, ou você se cala e medita pedindo, Deus me ajude, Jesus me ajude eu poder realmente aceitar o que a igreja está tendo dificuldade. Beleza. Mas você não aceita, você está escolhendo o unidunité, o que você vai seguir a doutrina católica e da moral católica. Sai fora, meu irmão. Não tem condições. Vamos falar sobre o que a igreja fala, sobre o que a igreja explica, a moral católica fala sobre o pecado do homossexualismo. Então, na segunda parte, eu queria que a gente focasse na doutrina da igreja, para que o que eu falei no vídeo anterior e o que eu ainda vou falar aqui não seja visto como mera opinião pessoal ou radicalismo. Como eu falei no vídeo anterior, ou você é um católico que segue a Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica, Código de Direito Canônico, ou você não é católico coisa nenhuma, você é um herege, certo? Ou explicando melhor, a igreja tem 3 pilares, a sua doutrina: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição Apostólica, Sagrado Magistério. A igreja não é uma democracia. Se você acha que tem o direito de escolher naquilo que você vai crer ou vai seguir na igreja, não, eu creio nisso, mas não creio naquilo. Não, eu aceito esse ponto da moral católica, esse aqui não. Meu filho, você é um herege. Herege, tá? Tá achando ruim? Tá achando ruim? Então você tem que procurar outro lugar. Já eu tenho dúvidas em relação a isso. Tudo bem, isso acontece. Olha, eu tenho dificuldade em acreditar em alguma coisa da igreja, mas eu estou tentando. Aí seu coração está aberto. Aí você guarda aquilo para si, pede discernimento a Deus, que com certeza você vai receber. Já esse ponto da moral católica aqui, sei lá, contraceptivo, sei o que, eu tenho muita dificuldade de entender isso aqui. Você guarda para você, o gesto de humildade que você tem. Entendeu? Agora você não acredita, não rejeita, ainda sai contando para todo mundo, meu amigo, não tem o que dizer. Herege justamente vem da palavra de escolha, tá? O herege é aquele que ele não é aquele que
rejeita completamente a fé católica. Ele fica escolhendo aquilo que ele vai crer. Então, sobre a questão moral da homossexualidade, vamos entender o seguinte, pessoal. Existe uma coisa chamada lei natural. Tudo que Deus criou, ele tem uma causa formal, ele tem uma causa final, tá? Seguindo a filosofia aristotélica. A causa formal é a identidade da coisa, é o que a coisa é o que aquilo é a causa formal, tá? E a causa final é para o que aquilo se destina. Então, a filosofia moderna, tá? Ela eliminou esses dois conceitos. Das 4 causas de Aristóteles, né? A causa material, a causa eficaz, a causa formal e a causa final, ficaram apenas com a causa material e a causa eficaz. Tá? Então, não querem aceitar mais que existe uma identidade intrínseca para aquilo ali. Não, você é homem, você é mulher porque alguém convencionou, não é porque você realmente seja isso. Não, você não foi criado para isso não. Isso é o pessoal que disse que você é criado para isso. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você vai contra a lei natural, você comete um grave pecado. Um gravíssimo pecado. Então, o sexo ele foi criado por Deus, para existir em 2 dimensões. Uma dimensão procriativa, que qualquer analfabeto, qualquer homem alfabeto não, que é feio, qualquer homem das cavernas é capaz de perceber isso, tá? Qualquer pessoa que seja o ateu do mundo, ele consegue enxergar que o sexo é para reprodução. Ponto final. Não vou falar mais sobre isso. E o segundo, que é a dimensão unitiva. Marido e mulher, né? Eles são complementares. Tanto o corpo da mulher ele é complementar ao do homem, como a psique da mulher é complementar ao do homem. Tudo é complementar. Né? Não é aquela diferença que não tem sentido, não. É como aquelas 2 peças lá do quebra-cabeça que se encaixam, são completamente diferentes, mas se encaixam perfeitamente em tudo. Então, o que a moral da igreja fala sobre isso? Vamos começar pela Sagrada Escritura, tá? Para quem acha que isso é passado, então fica, não, que Papa Francisco não mudou nada da doutrina católica nem da moral. Esqueça isso. Quando a pessoa vem querer justificar a heresia com o Papa Francisco, esqueça, picareta o que fizer isso. O Papa Francisco não mudou nada da doutrina, nada da moral, tá certo? Nem ele pode mudar. Ele nem quer, nem ele poderia, caso ele quisesse. Então vamos lá, o que a Sagrada Escritura ela está falando sobre o homossexualismo. Eu não vou nem para o Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento aqui. Aqui na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, tá? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos lá. Por isso Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Agora vejam só aqui no versículo 26. Por isso Deus os entregou às paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos paga de sua aberração. Tá? Vamos lá. O que diz o Catecismo da Igreja Católica aqui atual, no item 2357 e 2358. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica
continua amplamente inexplicada, tá? Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Intrinsecamente desordenados vão contra a lei natural, são pecaminosos. E intrinsecamente, quer dizer, não há nenhuma condição em que eles possam ser aceitos. São maus em si. Não há nenhuma... Não há, existe uma situação, como por exemplo a legítima defesa, que você tirar a vida de alguém. Você pode estar assassinando alguém e você pode estar defendendo uma pessoa. Então há situações em que tirar a vida de uma pessoa não é mal. Então não é um ato intrinsecamente mal. Há uma situação em que ele pode ocorrer. São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum podem ser aprovados. Tá no catecismo. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Vejam só, primeira parte, 2357, ele vem falando, deixando claro, 2357, que o ato, a relação homossexual é intrinsecamente desordenada, acabou, pecado, não há nenhuma condição que possa ser aceita, acabou, pecado grave. Aí na segunda, no 2358, a igreja já vem falando sobre como agir em relação a essas pessoas. Veja como a igreja é sábia. Ela fala que há um número não negligenciável, quer dizer, há muitas pessoas, não é algo tão raro assim, que possuem tendências homossexuais profundamente enraizadas. Porque nós sabemos que há pessoas que foram ser homossexuais talvez porque, como eu já ouvi no passado, se misturaram, né? Foi lá, gostou, de repente ele não é uma coisa que está tão dentro dele. Mas há pessoas que você vê que é uma coisa muito forte, tá muito, é algo que não é um simples costume que ele absorveu, não. É algo que está muito intrínseco. E a igreja fala aqui no 2357 que a sua gênese continua amplamente inexplicada. Não se achou um gene gay até hoje, não. Tá? E sabe que há pessoas que têm isso de forma muito enraizada. Essa inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma aprovação. Devem ser, aí vejam só, devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Como é que a igreja é homofóbica se ela está dizendo isso? Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, preste bem atenção, e se forem cristãs, a unir o sacrifício da cruz do Senhor às dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. A igreja entende que há homossexuais que sofrem com a situação que estão vivendo. Muitos sabem, pô, isso aqui não é bom, mas não consegue deixar, não consegue, uns até tentam, às vezes homens tentam se apaixonar por uma mulher, não consegue por homem, não consegue. A igreja entende isso, então ela entende que é uma aprovação. Agora vem um remédio que a igreja vai passar. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Uma explicação bem rápida. Entendam o seguinte: uma pessoa que tem a condição homossexual, tem um homem que sente atração por outro homem, uma mulher sente atração por outra mulher, tá? Isso aqui é uma tendência que a pessoa tem, uma condição que ela tem, que ela pode não aceitar, mas ela tem, tá? E aquilo ali, ela sabe que aquilo ali é contrário à vontade de Deus. Se essa pessoa não tem relações homossexuais, eu não falo só relação sexual, eu falo de relação mesmo, beijo, abraço, o que for, afeto, qualquer coisa seja afetivo. Essa pessoa pode viver a santidade. Se ela guardar a castidade, a igreja reconhece que é uma provação que ela está passando, pede para que ela pegue o sofrimento dela e una ele ao sacrifício de Jesus na cruz. Meu Deus, eu não quero isso para mim, eu quero fazer a tua vontade. Por mais difícil que seja, ela pode viver a santidade, inclusive. Isso vai ser essa tendência homossexual que a levaria ao pecado, acaba sendo
um item de santificação na vida dela. Porque é algo que sempre está puxando ela para o lado errado, ela sempre está resistindo. Você podia usar, por exemplo, o caso de um homem que tem uma tendência a ser mulherengo, ele fala, não vou trair minha esposa. A tendência está lá, mas ele não vai fazer. A pessoa que é muito violenta e diz assim, eu não vou machucar ninguém, eu não vou reagir violentamente por amor a Deus. Certo, pessoal? Então, aqueles que acham que as coisas mudaram, não mudaram. Tá? Catecismo da Igreja Católica. Você quer ser um herege? Seja. Depois você resolve com Deus. Jair, e diante de tudo isso, por que não foi errado celebrar a missa para Paulo Gustavo e a missa para os LGBT mortos, assassinados, feita por Dom Sérgio Rocha? Pelo seguinte, pessoal. Código de Direito Canônico, tá? Código de Direito Canônico. O número Canon 1184. O que diz aqui? Vamos lá. Devem ser privados das exéquias eclesiásticas, a não ser que antes da morte tenham dado algum sinal de penitência. 1. Os apóstatas, hereges e cismáticos notórios. 2. Os que tiverem escolhido a cremação de seu corpo por motivos contrários à fé cristã. Eu vou queimar meu corpo aqui para não ressuscitar mesmo. Não. Alguém já deve ter feito isso, para a igreja poder prescrever isso. Eu vou queimar para não ressuscitar de jeito, não quero mais ressuscitar não. Então ela renunciou à ressurreição. Tá? 3. Aí é bem claro aqui. Outros pecadores manifestos, aos quais não se possam conceder exéquias eclesiásticas sem escândalo público dos fiéis. Em caso de dúvida, seja consultado o ordinário local e cujo juízo se deve obedecer. Número 1185 termina dizendo o seguinte: a quem se negaram exéquias eclesiásticas, quer dizer, o padre não pode nem mesmo ir no enterro, assim, como sacerdote. Tipo, até tá no enterro lá como a gente foi se despedir e tal, mas não como para poder celebrar fazer uma mini celebração ali naquele momento. Deve se negar também qualquer missa ezequial. Pessoal, está muito claro. Onde é que isso aqui se enquadra? Vejam, como eu falei no outro vídeo, toda a solidariedade à família do ator Paulo Gustavo. Não quero entrar em mérito de nada daqui, tá? E também não vou falar sobre o destino da alma dele, aí cabe a Deus, tá? Se ele se arrependeu, se ele pediu perdão a Deus, isso é uma coisa que ele escapa e não cabe a mim, tá? Mas ele vivia numa situação de pecado manifesto. Então, se você celebra uma missa ou faz as exéquias públicas de uma pessoa assim, e também para aquelas pessoas que morreram, aquela missa também feita por Dom Sérgio Rocha, você escandaliza os fiéis. Escandaliza os fiéis. Isso valeria também para um hétero. Um cara viveu em adultério. O cara viveu em adultério. Não estou querendo comparar, tá, pessoal? Uma coisa com a outra. Mas um bandido também. Não estou comparando os homossexuais com bandidos, tá? Mas o cara morreu, pô, trocando tiro com a polícia, o traficante. Aí lá vai celebrar a exéquia para ele. Se escandaliza os fiéis. É isso que a igreja está falando. Tá, Jair, mas eu posso rezar privadamente por ele? Pode, você pode rezar privadamente. Você pode chegar lá no seu quarto e rezar, né? Que eu sei lá se na hora, no último momento, teve Deus deu uma última chance para aquela pessoa, deu uma graça especial para aquela pessoa, aí tu sabe. Estão entendendo? Então a gente tem que ver o seguinte: o que foi feito nesses dois casos, que não são exceção, já aconteceu alguns eventos semelhantes com outros sacramentos anteriormente, escandalizam os fiéis. E aí, no próximo vídeo, na terceira parte desse vídeo, eu vou falar para vocês sobre o que está por trás disso. Por que há essa sede da esquerda, através desses grupos LGBT, secretarias de direitos humanos, e tentar infiltrar-se na igreja. Então, nessa terceira parte, pessoal, eu quero falar o que há por trás dessas constantes tentativas da esquerda e dos grupos LGBT em tentar trazer a imagem de que a igreja está mudando a seu favor. Entenda o seguinte: a gente poderia falar muita coisa sobre isso, vamos ser bem resumidos.
Esse livro aqui, eu não gosto de recomendar nenhum livro que eu não li ainda. Estou para ler ele, eu até comecei a ler, mas eu estou com mais 2 livros agora, não estou podendo ler nesse momento, mas é o próximo da lista. É o livro Adeus, Homens de Deus, do repórter católico, jornalista católico Michael S. Rose, tá? Como corromper a Igreja Católica nos Estados Unidos. O título original é Goodbye, Good God Man. Tá? No Brasil, em português, está sendo lançado pela editora Eclésia. E esse livro fala basicamente do seguinte: esse jornalista, ele pesquisou durante 2 anos e entrevistou mais de 150 pessoas para entender o que estava acontecendo nos seminários americanos. E as descobertas dele foram assustadoras. Inclusive, esse livro foi lançado pouco tempo, acho que não sei se foi antes ou foi depois, daquele grande escândalo nos Estados Unidos, onde descobriram muitas pessoas que foram abusadas sexualmente por sacerdotes e cujos casos foram encobertos por muitos bispos. Foi um escândalo terrível, eu não lembro se foi no ano 2002, tá? Só que ele já vinha pesquisando isso. E ele descobriu que ao longo de décadas, pessoas do movimento LGBT criaram uma estratégia de se infiltrar dentro dos seminários, até o ponto em que eles pudessem filtrar o tipo de seminarista que iria se tornar sacerdote. De que forma? Esse seminarista aí, ele é banda voou. Esse seminarista aí, ele é o tipo que ele não é relativista, esquerdista, né, progressista, ele é homossexual, ele não crê na moral da igreja e tal. Bota para dentro. Não interessa se ele presta, bota para dentro. Esse seminarista aqui é fiel à igreja, ele até a forma de se vestir dele mostra que ele quer realmente viver a santidade. Dá um jeito de tirar esse cara. Pessoal, esse trabalho feito ao longo de muitos anos, ele causa uma infecção mortal dentro da igreja. Terrível dentro da igreja. E eu acredito, apesar de não ter nenhuma pesquisa sobre isso no Brasil, que isso possa estar acontecendo no Brasil também. A teologia da libertação, que é a infiltração marxista, comunista dentro da Igreja Católica no Brasil, ela já vem há décadas, acho que até antes dos anos 60. Antes dos anos 60 já havia essa infiltração, mas nos anos 60 você tem a teologia da libertação, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, que é uma estratégia que foi criada e infectada dentro da igreja pela própria KGB, tá? Usando o Conselho Mundial de Igrejas, o livro Desinformação, que inclusive eu tenho aqui, depois eu pego, fala sobre isso, Yom Haipatia para falar sobre isso. Ela foi ao longo de décadas fazendo o quê? Seminaristas que não seguiam a risca que a igreja queria, tinham tendências progressistas e tal, bota para dentro. E aquele que não tiver, a gente infecciona, a gente vai mudando a cabeça dele aqui dentro. Eu vi isso acontecer. Pessoas que seminários que eu conheci que vieram do interior, muitos até muito bem intencionados, aí vem para o seminário, no máximo participou de um grupo jovem, nunca leu o catecismo da Igreja Católica, nada, vai lá fazer filosofia e teologia numa universidade, muitas vezes católica. As universidades católicas, a maioria tudo podre já, de esquerdismo, e passam o período todo de estudo de teologia e filosofia, 8 anos, 8, 9 anos, vendo um professor lá relativizar tudo para ele, ensinar uma porcaria de teologia, esconder certos autores e priorizar outros. Tem padre que se forma, se torna sacerdote. E o que ele leu? Leonardo Boff, Frei Beto, teólogos hereges. Pronto. Faça isso ao longo de muitos anos e consiga botar em pontos-chave dentro da igreja formadores, bispo, pastorais, tá? Vá colocar coordenador de crisma, vá colocando ali dentro. Pronto. Nem se preocupe. Em algumas dessas está tudo destruído, acabado. E isso está acontecendo. Muitos padres que você vê hoje na teologia da libertação já são vítimas de outros. Tá? São vítimas de outros já. Ele teve uma péssima formação. Então,
Isso que está acontecendo agora, envolvendo, sobretudo, a missa que Dom Sérgio celebrou, sirva de alerta para a gente o que estão querendo fazer aqui. Veja a situação da Alemanha. A Alemanha chegou a esse ponto que a gente está vendo agora, não foi da noite para o dia, não. Foram décadas, anos e anos fazendo aquilo. Para chegar ao ponto de bispos mandarem perguntar ao Vaticano se podiam abençoar pares de homossexuais. Não existe casal, pares de homossexuais. Pessoal, essa pergunta em si já seria o suficiente para tirar esse bispo. Você imagina que você tem um funcionário que trabalha no posto de gasolina com você, depois de muitos anos chega para você, fulano, eu posso fumar um cigarrinho ali do lado daquele tambor de gasolina? Mas é para você pegar ele e mandar ele embora, demitir na hora. Porque é algo que não se perdoa a pessoa depois de tantos anos fazer uma pergunta absurda dessa. Ah, não, vou perguntar o Vaticano se eu posso abençoar. Não, então vamos fazer. Começou esse movimento lá e começar a abençoar pares de homossexuais. Então o que está acontecendo lá, pessoal, vai acontecer aqui também se a gente não fizer nada. Então eu não estou falando aqui para vocês ficarem xingando. Por favor, não xinguem Dom Sérgio. Não vão lá esculhambar ele porque ele é bispo. E como tal deve ser tratado. Mas eu preciso denunciar o erro dele por amor às ovelhas. Então, como sucessor dos apóstolos, seja ele quem for, ele tem que ser respeitado. Não xingue um bispo, não esculhambe um bispo. Se tiver que fazer alguma coisa, trate com o núncio apostólico em Brasília. Alguma denúncia pode fazer, que isso é o caminho normal. Mas eu, como católico, tenho o direito, por amor às almas, de denunciar esse absurdo que a gente viu aqui. Porque eles vão fazendo isso e vão desensibilizando as pessoas. Com o tempo você acha normal. Não, mas a CNBB diz. E o histórico de Dom Sérgio ele foi o quê? Presidente da CNBB. Tá aí, você precisa dizer muita coisa. Tá? Então a esquerda está infiltrando-se dentro da igreja. Agora nessa segunda fase. Primeiro foi a fase do trabalhismo, socialismo, gramscismo, comunismo e tal, né? E agora o foco é agora a ecologia, LGBT, feminista, todos estão nessa fase agora. Então, como eu falei para vocês acham mesmo que esse centro aqui, acho que é o CPDD, né, Centro de Promoção de Direitos Humanos da Bahia, está preocupado com salvação da alma de ninguém? Coisa nenhuma. E só para vocês terem ideia, Dom Sérgio fez isso, né? E de forma muito irônica, o ex-presidente do Grupo Gay da Bahia, tá aí para vocês verem, tá aqui ó, no site Metro 1. Ex-presidente do Grupo Gay da Bahia critica a missa do arcebispo contra a transfobia. Gays têm sido muito discriminados dentro da própria sigla LGBT, né? Segundo Luiz Motti, os demais segmentos foram esquecidos da iniciativa da igreja. Quer dizer, o cara está cobrando a igreja. Está cobrando, porque Dom Sérgio falou LGBT, ele não falou LGBTQI3 e vai-se embora. Entendeu? Está aqui. Quer dizer, o estado de estar cobrando a igreja, como se a igreja agora virasse uma ONG. Tá? Eles podem exigir, não, vocês não estão. Quer dizer, daqui a mais alguns anos, se continuar assim, vai acontecer com coisas como a gente já viu algumas vezes, o pai de santo entrando na igreja para pagar promessa. Aí o padre não pode, você não pode. Um caso que tem 2 vídeos na internet, você pode procurar. Um foi uma pessoa do candomblé que foi lá para a missa da comunhão, o padre negou, foi a maior confusão. Uma confusão, o pai de santo dela foi lá, ameaçou processar. Quer dizer, que é isso, cara? Quer dizer, agora você tem um direito de exigir da igreja que a satisfaça seus desejos. Outra foi um maçom, o padre entrou, viu que tinha um maçom trabalhando na igreja e disse, meu amigo, infelizmente não pode. Lá foi o cara infernizar a vida do padre, chamou aí, a televisão veio também. Quer dizer, estão minando a igreja. Querendo fazer a igreja sentir um sentimento de culpa, a igreja enquanto hierarquia, criar um sentimento de culpa para poder utilizar-se da igreja. Pessoal, o remédio para tratar a igreja é nos tornarmos cada vez mais católicos. Não é você maltratar. Eu já disse, eu tenho um amigo homossexual e lésbica. Eu respeito, me respeito. Se dá o respeito, vai ser respeitado por mim. Tá? Mas eu não sou obrigado a concordar com o que ele está fazendo. Ame essa pessoa, respeita, faça como o catecismo está dizendo aqui. Agora, meu filho, dizer que você está certo, mas não digo de jeito nenhum. É de forma alguma. Tá? E isso foi celebrado. Tem muita coisa para a gente falar aqui, né, mas o vídeo não vai permitir.
tá? Mas foi muito celebrado como se fosse uma grande mudança da Igreja Católica. E existem grupos, como eu falei para você, tem um grupo Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Isso aqui é uma infiltração. Não tem católico porcaria nenhuma aqui. Depois eu vou fazer um vídeo, depois eu faço uma série de vídeos mostrando as pastorais que existem na igreja, que realmente são aprovadas pela igreja, mas são infiltrações comunistas legais, entre aspas. Vou falar depois uma por uma. E também algumas que fingem que são pastorais, como a Católica pelo Direito de Escolha, que é uma entidade feminista abortista, não é reconhecida pela igreja, mas fica aí rebolando, tentando mostrar que é católica para enganar as pessoas mais ignorantes. Tá? Então, muito obrigado por ter ficado até agora, assistindo esse vídeo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Por favor, reze por nós. Amém? Nossa Senhora interceda por cada um. Jesus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.